Salve, salve geral! Bem-vindos à Mavi TV, o canal onde você pode estudar programação e entender mais sobre tecnologia também. Hoje estamos aqui com a presença ilustre dos nossos amigos Felipe e Ana. Oi, Olá. vou estar aqui de volta. É isso aí. Hoje, galera, isso aqui é um bate-papo, nós vamos falar sobre a profissão de programador. Indo direto ao ponto, que esse é o nosso compromisso, eu queria saber, né, que eles estão fazendo a mentoria aqui comigo, Léo Maverick, e eu queria saber deles o que eles entendem sobre a profissão de programador. Eu vou fazer a pergunta para o Felipe primeiro. O Felipe está começando o treinamento do zero, e eu queria que você desse a sua visão. Felipe, no seu entendimento, o que é ser um programador e o que exatamente faz um programador? É aquilo, o programador, ele quer ou não, faz tudo que envolve tecnologia. Sites. Para ter um site precisa ter um programador. Para fazer um jogo precisa ter um programador. Para ter qualquer coisa precisa ter um programador. Tudo que envolve network é com programadores. Então é que nem fala, programação é o futuro hoje em dia. Certo, beleza. Ana, vai lá, explica para nós aí, na sua visão, o que seria um programador. Eu acho que é interessante a gente lembrar que é a palavra, assim, né? Programador, ele programa as coisas, né? Ele vai direcionar, ele vai gerenciar, ele vai fazer tudo. Então, tudo relacionado ao código, a tudo que está relacionado à tecnologia em si, né? Então, acredito que tudo que está relacionado para a linguagem de computadores e possível, ele vai estar dando esse direcionamento para a máquina. Então, como o nosso amigo falou, né, ele vai basicamente fazer tudo para o computador. Né? Certo. Interessante a visão, né, da Ana e a visão do Felipe. Tem alguns pontos que eu vou só fazer algumas observações, porque ambos falaram que estaria relacionado a tudo do computador, é isso, né? Mais ou menos que vocês falaram. Mas é pro software, né? Isso. A parte software, que seria... Mais para a parte de software, interessante. Então, vamos lá. Um programador é um desenvolvedor de software. Software é tudo aquilo que você vai escrever código para o computador executar. Como está lá a imagem ali, por exemplo, não dá para saber se aquele cara é um programador nessa imagem. Ele está ali operando um computador. Então, assim, você tem que diferenciar o programador de um mero operador, porque você pode utilizar o computador e não ser um programador. Você pode utilizar um editor de texto, você pode navegar na internet, e isso não é programação de computador. O programador é o cara que trabalha para construir as ferramentas que serão utilizadas. Quando você utilizar um dispositivo, nem sempre é um computador nesta forma aqui como a gente conhece. Então você vai ter o programador que vai desenvolver aplicativos para um dispositivo móvel, você vai ter o programador que vai inserir uma programação, por exemplo, para um automóvel, para um satélite. Porque o satélite precisa ter um software para poder receber, enviar sinal, processar alguma coisa. Então é isso basicamente que o programador faz. A profissão de programador é aquele cara que ele vai escrever os códigos que serão executados pelo computador. O que precisa ficar claro aqui é que sem um programa, um computador não presta para nada. Certo? O computador ele é um pedaço de vários pedaços de metal e plástico juntos que não servem para nada. Então tudo que um computador faz, ele só faz porque alguém o programou para fazer. Então a inteligência que tem atrás de um sistema é sempre feita pelo programador, e é por isso que o programador é uma figura essencial no mundo da informática, tá? Porque eu lembrei o que eles falaram aqui. Eles falaram que no contexto da informática o programador estaria envolvido. Nem sempre, porque quando a gente fala em informática, você vai ter a galera de redes, você vai ter a galera que trabalha com banco de dados,
Eles são da área de tecnologia também. Um operador de rede é da área de tecnologia. Um cientista de dados não. Um administrador de bancos de dados também é da área de tecnologia, mas ele não é um programador. Sim. Beleza? Que fique claro essa separação. Então, assim, quando a gente fala de programador, é uma coisa muito específica. É alguém que domina uma linguagem de programação e escreve códigos, que são as instruções para o computador realizar alguma operação. Um cálculo, gerar uma saída, enviar um e-mail. Beleza? É isso, então, a profissão de programador. E agora eu queria entender aqui do Felipe, né, na sequência a Ana, qual é a sua expectativa em relação à programação de computadores? Porque eu quero deixar bem claro aqui que programar, gente, é uma arte. Beleza? Eu fui um cara que eu tive um privilégio de fazer o meu primeiro curso de programação aos 10 anos de idade em 1989. Na época, Felipe, o computador era bem diferente, tá? Coloca aí na tela aí CP500 da Prológica. Então, galera, esse daqui é o computador que eu, Léo Maverick, aprendi a programar o ano era 1989. E aí vem a curiosidade, TechBuster. Você tá vendo esse computador aí, Felipe? O que você acha desse computador aí, CP500 da Prológica? Rapaz... Quanto de HD que você acha que tinha esse computador aí? 1 GB? Menos? 1 GB tá muito alto. Nossa senhora! 1 GB. Nossa senhora! Só se fosse um caminhão, dentro do caminhão, o computador. Vai lá, Ana, quanto você acha que tinha de HD esse computador? Nossa, acho que 100 megas? Não, acho que menos. 100 megas? Foi? TechBuster, quantos megas tinha esse HD? 16 MB. Galera, é o seguinte, esse computador não tinha HD. Nem HD esse computador tinha. Meu Deus. Isso aqui, pra vocês que não sabem, isso aqui é disquete. Isso aqui é um drive de disquete, são 2 drives de disquete. Aí você pergunta, pô, mas por que o computador precisa de 2 drives de disquete? Porque no primeiro você botava o sistema operacional. Ah, E no segundo você botava o programa que você queria rodar. Entendi. Esse computador não tem HD, TechBuster. E qual é o sistema operacional que usava nessa época? Não tinha Basic. Eu aprendi a programar em Basic, em 1989. E uma coisa que eu falo pra você que está querendo aprender a programar. Assim como eu aprendi Basic aos 10 anos de idade, em 1989, a lógica de programação é a mesma até hoje. Você acredita? A mesma. Loucura, né? É. Então, o que significa isso que eu tô falando pra você? Que uma vez que você aprende o negócio, você vai levar pra sua vida inteira, porque a lógica de programação, cara, ela não vai mudar. E foi nessa época que eu me apaixonei por programação, porque eu tive a oportunidade de sentar num computador, escrever código e executar o meu programa. E tem um fato curioso, uma história curiosa, que é o seguinte: na época já existia a revista Byte, né? E aí a gente tinha a revista Byte. Eu pegava aquele código, chegava no final de semana assim, não tinha nada pra fazer, pegava aquele código. E teve uma vez que veio um código de um jogo que eu não sei, não é da época de vocês também, chamava Space Invaders, que era basicamente, ficava o joguinho que eu fiz na época. Botava um asterisco aqui e você movia uma navezinha aqui, e aí você chegava e atirava e tentava acertar o asterisco ali em cima. Se você acertava o asterisco, desaparecia, aparecia em outro lugar e só isso. Cara, eu passei, tipo, sei lá, dias fazendo essa parada, escrevendo esse código, porque não era para a linguagem Basic, eu adaptei para a linguagem Basic. Cara, na hora que meu irmão viu, ele surtou, velho. Ele falou, não, como que vai ser o nome desse programa? Aí eu falei, pô, sei lá, acho que o nome do programa vai ser Léo. Né? Ele começou a chorar, velho. Não, bota Léo Dan, que o nome dele era Daniel, sabe? Bota Léo Dan, bota Léo Dan. Eu, não, vai ser Léo. Aí ele me convenceu chorando pra botar o nome do programa de Léo Dan, porque ele queria que tivesse o nome dele também. Né? Ele ficou chateadaço, tristaço. E foi aí que eu falei, gostei dessa parada. Tá? Então, vamos dar seguimento aqui na parada. Eu quero perguntar pro Felipe, primeiramente aqui, qual é a sua expectativa? Até onde você acha que você pode ir na profissão de programador?
Rapaz, é difícil imaginar até onde o programador pode ir. Porque é que ele começa com coisas pequenas, né? Fazendo um site, talvez. Assim, mas depois ele pode voar. Ele pode estar o quê? Trabalhando na NASA. Tá fazendo um projeto ultra secreto. Certo, mas você, Felipe? Eu? Você, Rapaz, eu acho que a área de fazer jogo. área de jogos? É. Aquele jogo que, pô, aquele jogo bombástico, aquele jogo que tá num hype, assim, que tu pensa, pô, eu tava no projeto, eu fiz, É onde programei. você se imagina como programador. Entendi. E você, Ana? Qual a sua expectativa e onde que você imagina que pode chegar como programador? Minha expectativa é conseguir trabalhar numa empresa boa. Certo. E basicamente é isso, assim. Eu me imagino continuando assim, trabalhando num back-end com uma empresa bem grande de respeito, algo assim. Legal, você vê a diferença, né? A Ana já é mais mulheres, né? Mais pé no chão, né? A gente já tá, um jogo bombástico. Já voa. Fortnite, eu tô trabalhando no time de Fortnite. Mas olha só, ambos estão certos. Porque tudo isso que eles falaram aqui é totalmente viável. Certo? Eu quero que vocês entendam isso. Não existe limite para o programador em termos de trabalho. Ainda mais TechBuster, hoje em dia. Porque o que acontece? Hoje em dia o trabalho remoto é uma realidade. Né? Eu venho de uma época que isso aqui é bem antes da internet. Né? A internet já existia, mas era uma coisa universitária. Inventada, sei lá, nos anos 60, 70. Mas era uma coisa que ainda não tinha a infraestrutura TechBuster. Que a gente conhece hoje era uma realidade muito distante. Né? Então esse computador aqui não ligava na rede. Então assim, eu comecei a programar na época que você programava no modo que a gente fala de standalone. Ali, só naquele dispositivo. Então você tinha que mover as coisas de um computador para o outro. Depois, na segunda metade dos anos 90, começou a vir a internet e mudou toda a realidade. E depois da pandemia, a pandemia foi um marco divisor na carreira do programador. A minha carreira mudou completamente. Existe a minha carreira antes da pandemia e existe a minha carreira após a pandemia. Eu comecei na área de tecnologia, trabalhando profissionalmente no ano de 1995, com carteira assinada. Você nasceu em que ano? 98. Nasceu em que ano? 2002. Caraca! Você nasceu em que ano, TechBuster? 94. 94? Só o TechBuster aqui que é velho. O resto é tudo novinho. Certo? Então, o que acontece? Quando eles falaram que gostariam, que têm o desejo de trabalhar num grande projeto, numa grande empresa, isso é realidade. Porque isso aconteceu comigo também. Tá? Antes da pandemia, era muito difícil você ter um trabalho remoto, sabe? De você poder trabalhar da sua casa para uma Big Tech, né? Ou seja, uma grande companhia de TI. E foi justamente isso que me aconteceu após a pandemia. Durante a pandemia, mais pro final, foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar para uma Big Tech, que é a IBM, que é uma das maiores do mundo, e daí para frente a coisa mudou para mim. Eu comecei a trabalhar e trabalho até hoje para projetos internacionais, porque a pandemia botou todo mundo para casa e a área de tecnologia precisava continuar, certo? Então, o que aconteceu? A crise se converteu numa grande oportunidade para os profissionais de TI, não só programadores. Profissionais de rede, profissionais de banco de dados, programadores tiveram essa grande oportunidade porque todo mundo foi obrigado a ir para casa, então teve que se investir numa infraestrutura de trabalho remoto. E daí para frente tudo mudou. As empresas internacionais começaram a vir atrás de nós brasileiros, buscando profissionais qualificados para trabalhar em projetos internacionais. Isso não era uma realidade. Então quero que vocês entendam isso, que fique bem claro aqui, que a pandemia foi um grande marco na carreira de tecnologia, porque obrigou o mundo a se virar e continuar funcionando, mesmo que todo mundo tivesse, inclusive até em lockdown.
Isso para nós programadores, eu sei que a pandemia foi um negócio assim, questionavelmente horrível, péssimo, né? Mas para os programadores foi uma grande oportunidade e essa oportunidade perpetua até hoje. O que acontece é o seguinte, no mercado de trabalho, está acontecendo agora, mais para o final de 2024 e veio com mais força em 2025, uma pressão do back to the office, ou seja, voltar para o office, o trabalho. E aí tá todo mundo falando, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Então assim, Felipe, o que acontece? Tá começando uma pressão e essa pressão tá aumentando para a galera que tá remota voltar pro escritório. Se você hoje tivesse na condição de trabalhar de casa, tomando seu cafezinho, sentado ali no PC, vendo seu filho crescer, mais próximo ali da sua família, você voltaria pro escritório? É claro que não. Não voltaria? Não. E você, Ana? Se eu não tenho família, eu voltaria, mas se eu tivesse, eu não ia querer, não. Você voltaria? Se eu não tenho família, mas assim, se eu tivesse família, eu não ia voltar de jeito nenhum. Certo? Aí, tá vendo? As opiniões variam. E você, Teclas? Eu voltaria. Se pagasse bem, eu volto de jeito. Que basta é carente, bicho. Mas que basta é carente, velho. O bicho quer voltar, ele quer ver pessoas. Não, porque eu procrastino muito. O que acontece? Então, assim, as pessoas têm, claro, cada um vai ter a sua razão. Por exemplo, a gente tem duas opiniões aqui de back to office e a gente tem o Felipe aqui que não voltaria. Eu não vou voltar. Não tem esse negócio de não voltaria. Eu não volto, galera. Eu não volto. Por várias razões que a gente vai conversando aqui ao longo do nosso curso. E você, deixe seu comentário aí, porque a gente quer saber se você está de acordo com a volta ao office ou não, tá? Então, galera, o que acontece? Profissão de programador, tecnologia, escrever código, é uma coisa moderna. Você tem a opção de trabalhar de casa ou não, né? No meu caso, eu não voltaria. Eu vou dizer por que eu não voltaria. Porque o home office, ele abriu portas para mim. Eu não fico preso em trânsito, certo? E outra coisa, eu não tenho que ficar cara a cara com um gerente xarope, sabe? Então, assim, essas são as minhas principais razões. Ou seja, eu consigo otimizar o meu tempo, eu consigo ter mais qualidade de vida porque eu trabalho na modalidade de home office por contrato. Então, o que acontece? Alguns contratos novos da área de tecnologia agora, eles estão com essa cláusula de que você, tudo bem, você vai estar no home office, mas você pode ser convocado a qualquer momento para voltar para o escritório. Isso pode ser péssimo para várias pessoas. Tem gente que tem familiar doente em casa, então não tem a intenção e às vezes nem pode mais, já se adaptou tanto ao home office que fica difícil da pessoa voltar para o office. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalhavam no banco e que elas se mudaram para a praia. Ou voltaram para o interior onde moram os pais, eles não estão mais na cidade onde eles trabalhavam porque eles estão trabalhando no home office. Como é que essas pessoas vão voltar para o escritório? Então eu acho que tem que ter uma sensibilidade nesse sentido, entendeu, Felipe? Entendi. Tá? Então você que tem o sonho de ser programador, que tem o sonho de ter uma boa renda, Ana, você sabe mais ou menos quanto é que é a média de renda de um programador? Eu já vi vários lugares diferentes assim, mas... Chuta aí, chuta um valor inicial aí de um júnior. Programador júnior, que é o iniciante. 2 a 4? 2 a 4 mil. E você, Felipe? Quanto você acha que é? Uns 5 a 10. Cara. Nossa! O cara quer Chuta dinheiro! Chuta aí. Cada valorização, valorizando. Quanto ganha um programador? Cara, eu acho que uns 4 mil. Júnior? É. Júnior aí, até 3 anos de experiência, vamos colocar aí. Quanto? 5 a 10. 2 a 4. 2 a 4? Uns 4. Techbuster falou 4 mil. Bom, é por aí mesmo essa realidade, gente. Então assim, o programador júnior, ele vai ganhar mais ou menos aí entre 2 e 4 mil reais, tá? É mais ou menos essa realidade. O programador pleno,
ele vai ganhar de 4 a 10. Então se você tem um programador pleno aí ganhando R$7.000, é isso aí, galera. É isso aí. Tá? Bora lá, plênio. Partiu pleno. Agora, já o programador sênior, gente, aí já não tem limite, tá? A partir de 10. E aí, Onde couber no bolso. Eu vou considerar que o programador sênior é a partir de R$12.000. A partir de R$12.000 é o programador sênior. Mas eu já vi pessoas, programadores sêniors, que já bateram na casa dos R$100.000. Será que é um bom salário, Felipe? Oxi. Um mês só, um ano só. O Felipe ia trabalhar um ano só e ia aposentar, né? Mas o que isso quer dizer, Ana? Significa que não tem limite. Vai depender da sua skill. Às vezes você programa numa linguagem que é muito específica, um nicho muito específico, às vezes não só a linguagem, mas às vezes o que você faz especificamente na área de programação pode te levar até um super salário. No meu caso, eu já cheguei a ter salários acima de R$25.000. Então, não tem limite. Eu não me considero um cara assim tão específico. Eu sou mais um cara mais genérico. Então, para vocês poderem ter uma ideia de quanto é a remuneração de um programador. É isso aí, galera. Então a gente acabou de discutir aqui mais ou menos qual que é a faixa salarial de um programador. Só para revisar, a gente falou aqui que então, o programador júnior, ele pode ganhar a partir de R$2.000 mais ou menos, até R$4.000, R$5.000 ali a gente pode considerar que alguém é um programador Java júnior. A partir de 5.000 até 12, a gente vai considerar esse cara a faixa salarial, tá, da realidade brasileira, um programador pleno. E de 12 para cima, a gente pode considerar que esse é um programador sênior. Só que assim, não tem limite quando o cara é sênior. Vai depender da empresa que você está, exatamente do seu nível de senioridade que a gente fala. Porque é o seguinte, dentro de cada... Você tem o júnior, já tem o júnior que já está indo para pleno, você tem o pleno iniciante, você tem um pleno quase um sênior ali, e você tem o sênior que aí já não tem limite, vai depender da sua capacidade de comunicação, você pode falar inglês, pode falar espanhol, tudo isso vai somando ao que a gente chama das suas skills. Você sabe o que é uma skill? É uma habilidade. É uma habilidade. Então, assim, todo programador ele tem que ter um set de skills. Às vezes você é um programador que programa em mais de uma linguagem, que complementa a outra, fala o inglês, tem certificação. Então, assim... Só que dando uma dúvida uma dúvida minha, mas também pode ser a dúvida de várias pessoas aqui. Como a pessoa vai saber se ela saiu do júnior pro pleno, do pleno pro sênior, tipo... Cara, essa pergunta do Felipe foi genial. Genial. Ana, você tem alguma ideia? Eu pensei que você... Pode ser uma questão de promoção também. Uma carteirinha que eu tô... Ah, não! Carteirinha, sou sênior, sou júnior. Vai lá, Ana, fala aí. Talvez anos de experiência? Eu pensei nessa, Foi inteligente a sua resposta, mas infelizmente ou felizmente, não. Porque você imagina uma pessoa que é muito inteligente, que aprende muito rápido. Ela vai ter que esperar 10 anos para ser sênior? Não. Mas o que acontece? Falando tocando nesse assunto, existe uma coisa muito interessante. O mercado, ele sempre coloca assim, programador sênior, com mais de 10 anos de experiência. Acontece muito isso. Então, assim, na descrição da vaga, vocês vão encontrar muito isso. O cara colocando a quantidade de anos que a pessoa tem que ter naquilo ali. Então, o que a Ana falou faz sentido, mas não é um determinante. E aí vai vir a cantada de pedra do Marvel. Você sabe quem que vai falar que você se você é pleno ou se você é sênior? No seu portfólio? Não. É você que vai dizer. É isso. Você tá ligado? É você que tem que bater no peito e falar: eu sou sênior, eu sou pleno. Porque ninguém vai dizer que você é sênior, que
que você é pleno. Ninguém, escuta o que eu tô te falando. Canta a Pedra do Mar. Teve uma vez que eu tava trabalhando num projeto do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Tava lá com os desenvolvedores. E lá tinha um rapaz bem humilde, bastante humilde. Sabe, morava lá em Lusiânia, ou seja, o cara todo dia vinha pro TCU mais de 50 quilômetros pra vir. Cara bem simples mesmo, assim, quebrado, ganhava muito pouco. E nessa época eu já era arquiteto, software. E ele olhava pra mim assim, velho, com admiração, poxa, cara, um dia, pô, será que eu consigo? E tal. E o menino bom, cara, programava em mais de uma linguagem. Olha, pega essa visão, isso é papo de visão aqui, a gente fala sobre mercado também. E aí eu olhei pra ele, cara, gostei daquele menino, ele era bem assim, educado, carismático, bacana ele mesmo. Só que assim, bem humilde e assim, oprimido, assim. E aí ele falava, poxa, cara, eu tô pensando aí em tentar alguma coisa, mas às vezes eu fico meio com receio, né, desses processos seletivos, como é que eu faço? Aí eu virei pra ele e falei o seguinte, irmão, qual processo seletivo você tá falando? Poxa, não sei, tô vendo. Como é que você fez? Ele perguntou pra mim. Como é que você fez? Como é que você chegou a ser um arquiteto de software, né, um dia? Eu falei, sabe como é que eu fiz? Eu me declarei arquiteto de software. Por quê? Pega a visão, ninguém vai virar pra você e vai falar. Você tem que bater no peito e você tem que dizer que você é pleno, que você é sênior. Quando você sentir que você está preparado para aquela missão, você tem que buscar o processo seletivo. Certo? Então o que significa? Se você é um programador, começou a programar, conseguiu a primeira oportunidade, beleza. Né? Você arrumou um projeto lá no seu GitHub, escreveu seu código, e aí você se candidatou para aquela vaga. A pessoa te procura, você fala, pô, mas você não tem experiência. Então é justamente isso que eu estou buscando. Me dá a oportunidade de participar daquele processo seletivo. É você que vai correr atrás. Porque dificilmente alguém vai te indicar, certo? Então você tem que ir lá no LinkedIn, bater na porta e falar, deixa eu fazer esse processo seletivo, você programar. Porque você vai fazer uma prova de código, você vai ser entrevistado, vão te fazer uma porrada de perguntas. E se você souber responder, claro que no nível júnior, né? Programador júnior, vão fazer pergunta do nível júnior. Uma vez que você entrou no mercado, dali pra frente, cara, é por conta própria. É você que vai bater no peito, você que vai falar que é júnior. Então eu virei pra ele, eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é sênior. Ele, como assim eu sou sênior? Sim, a partir de hoje você é sênior, você vai se declarar sênior. Não, mas será, Léo? Experimenta. Ele foi, pá, programador sênior, mandou pra empresa, passou. O salário dele mais que triplicou, ele grava... Porque é o seguinte, a pessoa que é oprimida, ela tem vergonha até de pedir. Qual que é a sua pretensão salarial? Ah, não sei. Aí o cara já fica, caraca, o cara sonhando com aquele 5, já manda um e-mail. Ah, um e-mail tava bom. Você se lascou. Você vai ficar preso aquilo ali. Então você sempre tem que se vender. É você quem vai se declarar pleno, sênior, entendeu? Claro que você vai passar por um processo seletivo e você vai ter que ter aquele nível de conhecimento para aquela oportunidade. Mas o recado que eu estou dizendo para você aqui é que ninguém vai te declarar pleno ou sênior. Não existe isso, mano. Ninguém vai te declarar. É você que tem que se candidatar àquela vaga. Se você passar, vai estar lá na tua carteira, no teu registro, no teu currículo, que você, quando sair o contra-cheque lá daquela empresa, vai estar lá, Ana Marques, programadora sênior. E é assim que vai acontecer. Nessa nossa mentoria, a gente vai instruir todo mundo para se valorizar. Claro que você vai ter que ter o conhecimento para poder abraçar aquela vaga. Mas assim, todo mundo que é sênior é o cara... É o cara mais foda da galáxia? Não, cara, não é. Às vezes o cara conseguiu passar naquele processo, naquele momento, e ele tá lá, e aí quando ele entra que ele vai realmente se desenvolver para realizar aquela atividade específica, tá? É isso então, no vídeo de hoje a gente falou sobre o mercado de trabalho e falou sobre essa questão dos níveis que a gente tem aí. O Felipe fez essa pergunta, a gente fecha com essa questão de como eu vou saber se eu sou pleno, se eu sou
Júnior ou se eu sou sênior? Tem alguma observação a fazer? Não, era só essa mesmo. Mas você entendeu que é você que... Entendi. Faz sentido ou não faz? Faz mesmo. Sabe? Faz sentido ou não? Faz sentido. Então, galera, valorize-se, mas estude também, porque eu já passei vergonha em muito processo seletivo, né? Eu vou contar algumas histórias para vocês, assim, então, mas eu não tenho medo de errar, tem isso também. Então você também tem que desenvolver essas habilidades, ou seja, para você ser um programador bem sucedido, você tem que quebrar várias barreiras. E a barreira talvez mais importante, TechBaster, é a barreira da comunicação. Você tem que saber se vender. O que você acha, Ana? Você se considera uma pessoa introvertida? Não. Não? E você, filho? Com certeza. O massa dos dois é que os dois têm opinião diferente sempre, não, a gente é o oposto. Caraca, os dois são o oposto, é massa demais aqui. Tá? O que acontece, Felipe? A comunicação é a habilidade mais importante que um profissional pode ter. Você acredita? Sim. O papo que leva. O papo é o que leva. Isso é legal, porque eu já consegui emprego de desenvolvedor em empresa internacional só porque a pessoa foi com a minha cara. Caramba! Só porque... Sério, TechBaster. Isso acontece muito, galera. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O carisma, a habilidade de comunicação. Uma vez, TechBaster, eu fui fazer um processo seletivo para trabalhar para uma empresa gringa. E aí eu entrei na chamada de vídeo com um fone no ouvido. A entrevistadora estava com um indiano, era uma entrevistadora americana, com um indiano, casca grossa, que queria me aniquilar, né? E mais essa moça e mais uma outra pessoa que eu não me recordo quem era agora. E a primeira coisa que ela falou, sabe o que ela falou? Tira esse fone do seu ouvido. Por quê? Sabe, TechBaster? Que alguém podia Sabe? ajudar? Cola? Algo assim? Alguém podia estar passando a cola pra mim aqui no fone de ouvido. Ela mandou. Se eu já fosse um cara introvertido, talvez ali já acabou a entrevista pra mim. Só que, velho, tava com tanta sorte, velho, que eu tava com o meu microfone de gravar ligado. Eu só falei, peraí, rapidão, para lá. Aí ela já gostou. Falou, take your time, ou seja, tome o tempo que for necessário pra você fazer. Eu liguei rapidão, já levantei na disposição, liguei o microfone de gravar a voz mesmo. E na hora, e agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Yes, estamos te ouvindo. Aí ela já abriu o sorriso, já gostou. E aí começou a desenvolver e o indiano veio. Pá! Tome! Pá! Aí sabe o que aconteceu? Uma hora que o indiano já tava me jogando do penhasco, cara. Ela simplesmente virou e falou: Não, deixa, tá bom. Obrigado, deu certo. Gostei muito, viu? Por quê? Porque durante a entrevista eu tava ali, tava rindo. Você vai sentindo o clima, certo? Agora já teve ocasião também que eu sempre me dei mal na mão dos argentinos, cara. Por que será? Eu tenho um estilo meio Ronaldinho assim, mano. Cara, toda entrevista que eu fiz com o argentino, eu fui aniquilado, arrasado. Tem uma que o cara até brigou comigo. Então como é que tem que fazer? Que não sei o que, o cara me passou um problema, velho, extremamente complexo, nada a ver com a minha função, não sei o que. Eles querem, eles vão pra te derrubar. Então assim, não interessa o que você faça, o cara vai te derrubar. Tá? Então tem vários tipos de entrevista. Mas você tem que desenvolver, Felipe, a habilidade da comunicação. Saber falar no ambiente de trabalho é mais importante do que saber fazer. O que você acha sobre isso? É certo, porque... Discorra sobre isso assunto. É aquilo, se tu sabe fazer, chega um momento, que vai chegar uma hora, que tu não sabe, com aquela pressão. Porém, se você não sabe fazer o que te mandaram, sei lá, aumentaram uma coisa, você não sabe fazer aquilo. Com a conversa, tu consegue desenrolar pra conseguir se livrar daquela... Exatamente. Você consegue desenrolar passando daquele problema. Assim, opa, peraí, estão me ligando aqui, tem que ir ali. Sim. Tu sabe como é que muitas vezes eu resolvo o problema? No somebody love. O que você faz?
a pessoa te passa a bola e você vai em quem resolve o problema. A empresa são várias conexões, Ana. Uma empresa são várias conexões. Então, não necessariamente você resolver um problema significa que é você que vai ser o herói da parada. Porque no final a corporação precisa resolver o problema. Mas esse problema pode ser resolvido de várias formas. Inclusive com você buscando a informação com outra pessoa para poder fazer. Eu já vi muita gente bater cabeça para resolver um problema simples porque tinha vergonha de se comunicar. E às vezes era muito mais fácil. Fulano, tu sabe como é que eu resolvo esse negócio aqui? Ah, eu não sei, fala com fulano de tal. Às vezes você vai bater em 10 pessoas, mas uma hora você vai achar quem é que fez aquilo ali. E eu já vi gente bater cabeça porque queria reinventar a roda. Então, assim, o que eu considero o maior poder de um profissional da área de tecnologia é a habilidade de comunicação. E muitas vezes, essa habilidade de comunicação ela é mais importante do que a habilidade de programar. Tu quer ver um exemplo disso prático? Hoje, na empresa que eu estou trabalhando, eu estou há exatos 3 meses sem escrever uma linha de código. Curioso, né? Isso pode acontecer em várias ocasiões, sem escrever uma linha de código. Então, como é que você sobrevive? Com a sua habilidade de comunicação. Você vai levantar requisitos do sistema, você vai conectar pessoas, você vai fazer reuniões, vai levantar o que precisa ser feito, mas nem sempre vai ter código para você fazer todo dia. Às vezes uma empresa pode ficar 1 ano, Ana, só levantando os requisitos de um produto. E você pode participar daquilo ali, sem ter que escrever uma linha de código. Agora, se você virar e falar, quando tiver o código me chama, o que você acha que a empresa vai fazer? Vá pro vapo do malvadão, mano. Vai pegar e vai te mandar. Então você tem que ter essa flexibilidade de entender que muitas vezes como programador, nem sempre você vai programar e você pode ficar sem programar durante meses. E tá tudo bem. Faz parte da área de tecnologia. Porque como programador, às vezes você contribui, Ana, com o que a gente chama de levantamento de requisitos. Já ouviu falar sobre isso? Levantamento de requisitos é um termo importante na área de tecnologia, porque significa que é uma habilidade que você tem que ter de identificar um problema.